Então eu já começo com uma pergunta para vocês que me acompanham, se vocês sabem responder, se vocês sabem qual é a diferença entre o ouvir e o escutar. Vocês sabem qual é a diferença? Alguém arrisca? Ou já deve ter ouvido ou lido em algum lugar? Tem muita diferença. O ouvir está ligado ao aparelho auditivo. Aparelho, veja só. O nosso corpo todo é um equipamento e funciona como funciona aparelho, equipamentos. Tanto que, quando estou com um problema de audição, eu procuro um médico especialista da área, ele me dá um diagnóstico, ele me examina e existem consertos, né, do aparelho auditivo. E eu vou atrás disso para que eu possa ouvir melhor. Ouvir. Então, a audição, o ouvir, vem do auditivo. É técnico, é científico, é prático e é objetivo. Esse aparelho auditivo conecta o mundo exterior ao meu mundo mental. Ouvindo, eu consigo registrar no meu cérebro. É técnico. Agora, escutar. O que é escutar? E imediatamente eu me lembro do estetoscópio do médico, onde quando o médico coloca lá no ouvido dele e coloca a outra ponta fria no nosso coração. E eu me lembro que escutar me remete a auscultar. Vocês sabiam disso? O médico não escuta o coração, o médico ausculta. E ele coloca aqui, né? Eles examinam colocando aqui no batimento cardíaco e depois até nos pulmões, na nossa respiração. Olha que interessante. Pois bem, escutar é muito próximo disso. Enquanto ouvir é minha comunicação do externo, que passa e fica na minha mente, no meu pensamento, no meu mental, no centro mental. Escutar entra aqui para mim pelo meu ouvido, mas ao mesmo tempo passa na minha cabeça, nos meus pensamentos e vão até o coração, representando o centro emocional. Olha como é diferente. É por isso que tem gente que ouve, mas não escuta. O que é natural nos dias de hoje. O aparelho auditivo funciona, o ouvido funciona, você ouve muitas coisas, mas não escuta. Vocês já tiveram alguma experiência, por exemplo, de estar ouvindo alguém falar e você saber, boa tarde, você saber que a pessoa está falando, ou você está ouvindo, o seu aparelho auditivo funciona, mas de repente aquela pessoa pergunta, e aí, o que você acha? E aí você acorda e fala, o quê? Eu não te escutei, eu não entendi nada. Desculpa, eu não escutei nada do que você estava dizendo. Pois bem, escutar passa da nossa mente e chega ao coração. E a gente só pode escutar se conseguir fazer isso. Qual é a dificuldade da escuta hoje em dia? A escuta acessa as nossas emoções. Portanto, escutar o outro demanda um trabalho seu. Do quê?
de você acessar as suas emoções. E às vezes alguém tá ali, né, reclamando da vida, e você tá ouvindo, porque o seu ouvido, ele tá ok, ele funciona. Mas, sabe o que é, gente? É difícil chegar no coração. Sabe por quê? Porque essa reclamação dele incomoda emocionalmente. E normalmente nós fugimos desse incômodo emocional. É ruim, dá uma angústia, né? Ai, não aguento mais ouvir você reclamando. Ai, não aguento mais ouvir notícia ruim. Incomoda emocionalmente. É bem mais profundo do que tecnicamente ouvir. Nós ouvimos informações, mas quando a gente chega a escutar, é muito mais profundo. Aquilo entra na nossa cabeça, atravessa a cabeça e chega no coração e a gente se incomoda. Ou seja, há um incômodo na escuta. Sabe por quê? Porque o meu centro emocional se liga ao outro. Sim, isso acontece. O que o outro está passando naquele momento que ele fala, você passa também a sentir. E se há uma reclamação, é porque ele está em algum tipo de sofrimento, passando por algum tipo de dor. E quando eu escuto a pessoa, eu compartilho momentaneamente essa dor com ela. Então a escuta, ela nos obriga a sentir junto com a pessoa o que ela sente. E escutar, então, é me inclinar e dar atenção ao outro. Eu me anulo um pouquinho, eu me deixo de lado um pouquinho, eu deixo de lado a mim mesma e os meus problemas e me inclino ao outro e olho no outro e percebo e sinto o que o outro está dizendo. Veja a diferença? Eu sinto o que o outro está dizendo. Escutar não é só com o ouvido. Escutar é com o coração. Diferente, né? E eu pergunto a vocês, quantas pessoas que vocês conhecem no círculo social, na rotina de vocês, que vocês percebem que te escutam? Porque ouvir, todo mundo ouve. É só não ser surdo para ouvir. Mas quantas pessoas no seu dia a dia conseguem te escutar? Porque quando também, né, a gente fala e a gente percebe que o outro está escutando, olha só que interessante, a gente percebe quando o outro escuta, a gente sente uma diferença, sente um conforto. Não é interessante? E é como se fosse mágica. Ser escutado assim, com o coração, chega até a aliviar, momentaneamente aliviar. A gente fica até melhor de conseguir falar, não é? E o outro nem precisa resolver. Isso não é mais interessante ainda? O outro nem precisa sequer, às vezes, responder. E você já se sente melhor. Sabe o que é isso? Acessar o centro emocional. O centro emocional é inteligente de uma forma inconsciente e poderosa, porque é o centro emocional que se conecta com o amor. A compaixão vem da escuta. Quando você escuta, você tem a oportunidade de sentir compaixão. O que é sentir compaixão? É dividir naquele momento a dor do outro. Observa que você não precisa resolver. Nem precisa. Até porque a solução é o outro mesmo que vai saber. Você não vai saber a solução.
Esquece. Isso é coisa de um centro mental distorcido. Isso é coisa que o nosso ego diz para nós. Resolva o problema dele, olha, ele está reclamando para você, tente resolver. Aí você ouve, você não escuta. Você ouve, tecnicamente, buscando uma resposta. Você ouve, já inconsciente, elaborando aquilo que você vai dizer para o outro que vai ajudá-lo. Erro nosso. Erro do nosso orgulho, erro da nossa ignorância. Sabe por quê? Quando o mental, apenas ouvindo, captando aquelas informações como barulhos, e se eu fico só na minha mente, a minha mente tem uma mania e tem um senso superior, todo mundo tem um lado de mental distorcido que sim, se acha, né? Deixa eu ajudar o outro, né? Eu acho que eu posso resolver a situação do outro. E aí a gente ouve buscando uma solução. Ou seja, quando você está ouvindo, você vai buscar uma solução. Você se coloca inconsciente no nível superior do outro, no sentido de ajudá-lo. Vocês já sentiram, por exemplo, vocês já sentiram quando vocês estão na posição daquele que fala e a pessoa com quem você está, a pessoa que está te ouvindo, busca a ficar dando pitacos para você e sugestões? Por que você não faz aquilo? Ah, então por que você não faz aquilo? Ah, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Como vocês se sentiram? Numa sinceridade, como vocês se sentiram ou como você se sente quando alguém, enquanto você desabafa ou conta como você está, quando alguém imediatamente ou rapidamente te diz o que tem que fazer? Não é bom? Sabe por quê? Nesse estado de mental distorcido, ignorante, no sentido de ignorar o que está acontecendo no coração do outro, porque é mais fácil ignorar a dor. É mais fácil ignorar a dor. A gente não pode ignorar por muito tempo, mas de fato, naquele momento é mais fácil ignorar a dor. E todos fogem de alguma maneira. Então, de repente, a defesa da minha mente é dar uma resposta para o outro, para que o outro siga a vida dele, buscando essa solução rapidamente. Então, a gente pode falar, às vezes com um amigo querido, e não se sentir conectado. Sabe, gente, vocês já ouviram falar em empatia? Empatia é diferente da simpatia. Simpatia, eu coloco um sorriso no rosto, seja ele verdadeiro ou não, eu me torno agradável para aquela pessoa naquele momento. Empatia, eu faço muito mais do que isso. E nem sempre eu preciso desse sorriso, porque é falso. Eu saio daqui, do meu orgulho, desço e fico no nível do outro, para que a conexão aconteça. E a conexão acontece pelo centro emocional de forma natural e muito bela. É uma inteligência muito valiosa. É que sim, o ser humano está a caminho de descobrir o quanto é poderoso agir por esse centro. A gente já está vendo aqui refletindo. Ouvir é mecânico. Escutar exige um esforço da minha parte para que eu desça, me conecte ao outro e nessa disponibilidade de coração
eu esteja por aquele momento junto com o outro, às vezes sem falar nada, sentindo junto com ele. O que acontece talvez seja como um milagre, mas o que acontece é isso: alívio de poder falar, alívio de poder ter espaço para falar. Sabe, gente, eu gosto muito das técnicas do estudo, da abordagem da psicanálise. E eu não me canso de lembrar ou imaginar o como para Freud foi maravilhoso quando as primeiras pacientes dele, Freud estudava medicina tradicional, estudava neurologia. Olha só. E achava que as coisas, naquela época, achavam-se que as coisas estavam dentro aqui do cérebro, né? Como se pudesse consertar um osso, consertava dentro do cérebro, mas não podia. E eu acho sensacional. Quando Freud arriscou a sua técnica radical e resolveu parar e prestar atenção no que as primeiras pacientes dele falavam. E magicamente, em algumas sessões, as pacientes dele passaram a reduzir e até a encerrar, a acabar com aqueles sintomas ruins da doença da qual elas estavam sendo diagnosticadas. O que estava acontecendo ali? Freud já descobria o poder da psique humana. Nós, como seres humanos, podemos fazer isso a todo tempo, embora exija treinamento e exija trabalho. E agora, um segredinho para nós, todos nós, e para vocês que estão aí, e para vocês que vão ouvir posteriormente. Veja, para que eu consiga escutar o outro, me alinhar e aliviar e de fato ajudar o outro em qualquer situação que seja, escutando o outro, conseguindo estar, né, nesse nível do coração. Olha que interessante. Eu preciso aprender a escutar alguém primeiro. Alguém muito importante, em primeiríssimo lugar. E acredito que vocês imaginam quem seja. Quem é? Que se eu não aprender a escutar nesse nível, eu não consigo escutar mais ninguém. Bingo! A gente precisa aprender a se escutar. Escutar a si mesmo. Ou escutar o nosso próprio coração. Para escutar o nosso próprio coração, devemos aprender a baixar o volume ou aprender a trazer um pouquinho de silêncio para o nosso mental acelerado, cheio de coisas. Enquanto não nos damos conta do quanta coisa está falando sem pensar na nossa cabeça, enquanto não nos demos conta disso, não podemos descer e ouvir o coração. Lá no coração, aqui no coração, é onde estão todas as respostas. É onde a nossa alma habita. Muito difícil de chegar. Tem um mestre sufi, não me lembro o nome, que ele disse aos discípulos dele, que hoje são outros mestres:
ser humano, o homem, vai até a Lua. E hoje sabemos que vai até para lá da Lua. Mas ele não traça 30 centímetros. Ele não sabe, ele não caminha. Que é daqui até aqui. Essa distância é uma distância, é a distância mais difícil a ser percorrida por nós e por qualquer pessoa. Mas existe meios para isso. Um dos meios é exatamente aprender a perceber o quanto a sua cabeça ainda fala. A ponto, às vezes, de você nem conseguir ouvir mais nada. Sabe quando você não consegue ouvir barulho? Você não aguenta mais ouvir barulho? Ou você já teve alguma experiência de você não suportar ouvir a voz de alguém? Ou algum barulho por aí? Sabe o que isso significa? Que já não há mais espaço de tantas vozes internas e deturpadas de julgamento, de acusação, de exigência dentro da sua própria cabeça. Essas vozes não são de fora, essas vozes podem até ter vindo de fora, desde que você era criança, mas você passou a utilizá-las repetidamente em sua vida. Sabe o nó que dá aqui na garganta às vezes? Ou uma angústia e um nó que dá aqui no peito? É exatamente esse canal do coração pro mental que está entupido. Isso sufoca qualquer pessoa. Quando vem uma angústia muito grande, é sinal de que a sua alma precisa ou quer levar mais informações para sua mente. Então é hora de aprender a acalmar os pensamentos e deixar fluir e construir essa ponte que existe entre a mente e o coração, entre o mental e o emocional. Percebem agora a diferença entre ouvir e escutar? Percebem que muitas pessoas podem te ouvir, mas não te escutar? E percebe que você mesmo, você se ouve falando, mas é bem mais trabalhoso escutar a si mesmo. Eu proponho que você escute a si mesmo e faça determinado exercício. Fique por segundos quieto. Você pode até fechar os olhos nesse momento. Segundos valiosos. Ao respirar, você vai dando espaço para o seu emocional. Ao mesmo tempo, perceba a sua cabeça te enchendo de coisas. Você percebe? Se dê esse momento. O corpo é um veículo muito importante, porque você vai sentir o incômodo no corpo de atravessar essa ponte. Pode ser que o seu corpo não queira ficar parado. Pode ser que o seu corpo comece a ficar mais angustiado. Tenha medo. Irrite. Sustente o corpo. Está tudo bem. A única coisa que vai acontecer aqui é que você tem a chance de ouvir um pouquinho do seu coração dizendo para você como ele está. E pode ser que ele esteja muito mal. Mas fugir disso não é o caminho para a cura, para o alívio e muito menos para solução alguma. Então, se preparar, se treinar
para saber ouvir o seu coração também é um trabalho a se fazer, sempre com muito carinho. E aí sim, eu digo por experiência própria, eu digo por experiência dos meus clientes que eu acompanho para estruturar esse caminho aqui. E não são só as técnicas, é o próprio amor. Quanto mais eu sei me amar de verdade, quanto mais eu sei acessar as minhas dores, ouvir o meu próprio coração, mais eu tenho capacidade também para ouvir o do outro e fazer com que ele também ouça a si mesmo. É dessa maneira que nós nos desenvolvemos. É dessa forma que acessamos a consciência, que é a luz na escuridão do medo. Todas as outras maneiras podem ser fugas mais elaboradas de você olhar a verdade. Aprender a se escutar. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Eu fico muito contente de ter pessoas prestando atenção e aprendendo isso aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, vocês podem fazer, podem participar aqui. Essa é o grande privilégio de estarmos ao vivo, para isso eu me coloco aqui. E a gente pode também ir encerrando diante dessa mensagem que tem me incomodado tanto. É tempo de aprender a ouvir com o coração. Com outro verbo, é tempo de escutar. Vale muito a pena. E nem precisamos de solução. A solução vem depois. A solução, incrivelmente, depois de aliviado o coração. O mental também respira e nos coloca algumas soluções. Gustavo traz... Meus conteúdos são perfeitos, obrigada. Obrigada, Gustavo, por acompanhar. E os meus conteúdos são fruto de vivências de técnica que eu aplico na minha vida. E somente depois eu faço questão de entregar isso para vocês. Aproveitando e dizendo que essas técnicas, esses ensinamentos, eu tenho como base a Bíblia Sagrada, desde criança, desde adolescente, sempre foi o meu orientador intuitivo e inconsciente, porque a minha família não tinha uma religião praticante. Intuitivamente eu buscava orientação na Bíblia e recebia. E hoje eu constato que eu recebia mesmo. E depois eu aprendi, pela minha própria vivência de uma depressão grave que eu tive, e algumas pessoas me ajudaram, e a psicoterapia tradicional e depois a psicanálise me ajudaram muito nessa caminhada, e depois a sabedoria do Eneagrama, que hoje eu tenho uma abordagem de técnica do Eneagrama de processos que é voltado para o Eneagrama espiritual. Eu faço uma especialização em Eneagrama Sufi com a Escola de Psicologia da Argentina. Estou no primeiro ano, são 4 anos essa especialização e eu gosto bastante do que me é apresentado lá. Faz muito sentido, mas faz sentido de uma forma que não é nova. É como se eu estivesse validando tudo aquilo que lá na Bíblia já está escrito pra gente. Então, um grande abraço para todos vocês.
Eu desafio vocês e incentivo a que coloquem a escuta no dia a dia de vocês, a que percebam a diferença de quando vocês estão só ouvindo e quando vocês estão escutando. E eu também sugiro a vocês que percebam quando alguém te ouve, só te ouve, e quando alguém te escuta. E fiquem mais seguros em tempos difíceis, porque tempos difíceis são para nos fortalecer e nos fazer aprender. Nada menos do que isso. Para isso, devemos ouvir o coração. Receberemos, e vocês vão receber, orientações muito melhores do que qualquer conteúdo informativo. Então, um grande abraço, tenha uma ótima final de tarde, de domingo, e até logo. Deus abençoe a todos.